Fala galera, beleza? Bora estar começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal PA Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês para o dia 16 de setembro de 2025, terça-feira. Uma terça-feira que a gente tem muitos jogos, parece um final de semana, porque a gente tem uma grade muito cheia da Champions League, Sul-Americana, Libertadores. Então nem quero enrolar tanto com vocês, tá? E não pode esquecer o Brasileirão também, tá bom? Então galera, não esquece de estar dando aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição. Segue a gente lá, nosso grupo totalmente gratuito, onde a gente gravou esse bingaço aqui no final de semana, tá? Pra quem tá lá no nosso grupo grátis pegou, você que não tá, clica no link da descrição pra estar garantindo a sua vaga lá. Entradas totalmente gratuitas todos os dias, tá bom? Então clica lá pra você estar garantindo a sua vaga. E também, galera, olha o que esse aluno fez, tá? Aluno do nosso grupo VIP, pegou os palpites do VIP e ganhou mais de R$2.000 apenas nesse domingão com os nossos palpites do VIP. Imagina você em apenas um dia ganhar esse valor. Galera, então você pode ganhar esse valor, mas tem que estar lá com a gente no nosso grupo VIP. Tem que estar participando lá com a gente. Ó, na descrição agora eu vou estar deixando aí 10 vagas pelo valor promocional. Para quem clicar primeiro aí no link da descrição e me chamar lá no nosso WhatsApp, tá? Vai estar pegando a vaga no valor promocional. Mas clica, corre, garanta a sua vaga aí no link da descrição e vem lucrar como esse aluno aqui que eu estou mostrando nesse bilhete aqui que ele gravou com os nossos palpites nesse final de semana, tá bom? Nesse domingo, na verdade, tá? Mais de R$2.000 só no domingão, só no domingão ele fez mais de R$2.000. Então vamos pra cima, para quem quiser estar participando, o link tá na descrição. Começando aqui por Atlético Bilbao contra o Arsenal, esse jogo que é 1h45 da tarde. Galera, jogão, hein? Jogão, mas o Arsenal realmente é favorito. O Arsenal vem numa fase boa, o Arsenal na Premier League tá muito bem. Já o Bilbao, galera, vamos ver como que ele vem aqui jogando dentro da sua casa, tá? Ó, o Bilbao perdeu o último jogo pro Alavés, depois venceu o Rayo Vallecano e venceu o Sevilha, tá? Já o Arsenal, se eu não me engano, ele só perdeu pro Liverpool, né? Perdeu pro Liverpool fora de casa, mas vem numa fase muito boa nos últimos jogos do Arsenal, tá? Ó, 3-0 no Nottingham Forest agora no final de semana, vem de 5-0 para cima do Leeds, 1-0 para cima do Manchester United, 3-0 no próprio Bilbao, né? Então, galera, é um time muito forte. Pra mim, o Arsenal não perde. Arsenal ou empate, gosto muito dessa entrada, tá? Arsenal ou empate, gosto muito também do empate anula do Arsenal, tá? O empate anula do Arsenal eu gosto também, deve estar pagando uma odd mais alta. Um jogo para gols, galera, o Arsenal tem um ataque muito forte e pega um time que está sofrendo gols em 9 partidas. Pode ser uma boa se eu fosse buscar um golzinho do Arsenal, tá? O over e meio, se o Arsenal estiver na frente, o Bilbao sabe que é muito importante pontuar, principalmente dentro de casa, ele vai se abrir, tá? Aí sim dá para buscar mais gols no ao vivo, tá bom? Próximo jogo, galera, temos aqui PSV e União Saint-Gilloise. Esse jogo que é 1h45 da tarde, né? A gente tem o PSV, um time da Holanda que pega um time da Bélgica, um time forte da Bélgica, mas o PSV é um time muito forte da Holanda e tá muito bem também essa temporada, né? Um time que vem muito bem, venceu em 9 partidas, mas também o Saint-Gilloise não perdeu nas últimas 7. Para mim o PSV não perde, tá? Não perde esse jogo aqui. Quem quiser buscar o caso, o empate, PSV ou empate é uma boa, mas eu gosto também de jogo para gols, tá? Gosto de um jogo para over e meio, gosto. PSV sempre foi, sempre vai ser um time muito over, tá? União também é um time over, tá? Então para mim o jogo para over e meio eu gosto, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Benfica e Qarabag, jogo 4 horas da tarde, a gente tem um grande favorito. Não, o Benfica é muito favorito porque joga dentro de casa e pega um time do Azerbaijão, que é o Qarabag, querendo ou não, um time mais fraco. O Benfica dentro de casa é muito forte, ainda mais depois do empate que sofreu, né, por um erro do Otamendi aí no meio de semana, na sexta-feira. Não, o Benfica estava vencendo até os 90 e poucos minutos nos acréscimos, o Otamendi me entrega a bola para o atacante e o Benfica leva o empate. E o Benfica sabe que é muito importante pontuar contra as pequenas equipes de Portugal para essa disputa contra Porto, contra Sport, que não pode bobear contra um Santa Clara, tá? Então o Benfica bobeou e vai agora com tudo para cima para mostrar para a torcida que o Benfica tá vivo, né, nesse jogo da Champions League. A tendência que o Benfica amassa, tá? De verdade, a tendência que amassa. Vitória do Benfica, tá? Gosto. Quem conseguir pegar no ao vivo uma vitória do Benfica com uma odd mais alta, claro que é melhor, tá? Benfica, como eu sempre falo para vocês, quando pega uma equipe mais fraca, ele sempre faz bastante escanteio jogando dentro de casa, né? Mas por essa pressão aí da torcida, por esse empate no final de semana, tá? Então pode ser uma boa Cantos Benfica no primeiro tempo, Cantos Benfica no jogo também, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Tottenham contra o Villarreal, esse jogo 4 horas da tarde, que eu gosto para esse jogo aqui. O Tottenham, galera, para mim é favorito, vem numa fase muito boa o Tottenham. Se eu não me engano, o Tottenham vem vencendo seus últimos jogos.
praticamente venceu todos os últimos jogos aí, né? Só perdeu pro Bournemouth, né? E dentro de casa. Olha, ele venceu o West Ham no final de semana, né? No sábado. Depois venceu o City, venceu também o Burnley. Então veio muito bem o time do Tottenham para essa temporada. Gostei do time do Tottenham porque tá muito bem defensivamente, né? Esse era um problema muito grande que o Tottenham tinha, tá? Mas pega um Villarreal que vem no momento bom também. Ó, perdeu para o Atlético de Madrid jogando fora de casa. Ó, vem de 1-1 contra o Celta de Vigo, 5-0 no Girona, 2-0 no Oviedo. Galera, a força do Villarreal é dentro da sua casa e agora joga fora, tá? É um time chato, um time bom, mas pra mim o Tottenham não perde, tá? Tottenham, o empate é uma boa, mas como o Tottenham não é um time confiável, como o Borussia Dortmund, como o Manchester United, galera, pra mim, jogo pra over 1,5 pelo menos, eu gosto. Eu não duvido que esse jogo seja um jogo pra mais, mas a gente tem que ver o comportamento do Villarreal, se ele vai pra cima mesmo do Tottenham, jogando na casa do Tottenham, tá? Então no ao vivo, gols para esse jogo pode ser uma boa, tá? Próximo jogo, temos aqui, calma aí, vamos voltar, Juventus e Borussia Dortmund, esse jogo 4 horas da tarde, galera, Juventus fez uma vitória muito grande, tá? Gigantesca pra cima da Inter de Milão, e cravamos o nosso palpite aqui, né? Cravamos o nosso palpite, falei que era um jogo para ambas marcas, um jogo para over 1,5, 2,5, tá? Um jogo para realmente ser um jogo para gols, e foi, né? A Juve venceu 4-3 a Inter de Milão, e a Juve vem muito bem, ó, 1-0 Genoa, 2-0 Parma, 2-1 para cima da Atalanta, tá? Um time que vem muito bem. E o Borussia Dortmund, galera, ó, venceu o último jogo, venceu contra o Union Berlin, também é um time que vem bem, né? Querendo ou não, também é um time que vem bem, mas para mim a Juve dentro de casa não perde. Juve ou empate eu gosto, mas um jogo para pelo menos também 2 gols, gosto também, tá? Como eu falei, a Juve vem nesse momento over, o Borussia também toma muitos gols, mas consegue fazer porque tem um ataque forte, então gosto de gols também, tá? Esse jogo, galera, ó, esse ambas marcam cabe, eu gosto, tá? Gosto bastante, quem gosta de uma entrada mais arriscada, tá? Próximo jogo temos aqui Real Madrid e Marseille, esse jogo que é 4 horas da tarde, e galera, o que eu gosto para esse jogo, Real Madrid muito favorito, né? O Marseille é um time da França, é um time que tá... venceu o último jogo, né? Teve um expulso do Loriente logo no começo do jogo. Real Madrid venceu o time do Real Sociedad, dentro da casa do Real Sociedad, querendo ou não, o Real é muito mais time que o Marseille, né? Não tem como. É vitória do Real, tá? Vitória do Real Madrid. Um jogo para gols, galera. A gente tem que ver esperar muito do Real Madrid, porque o Real Madrid tá jogando de um jeito diferente, tá? Quando era com o Ancelotti, o Real Madrid tomava muitos gols, então isso fazia que a gente buscasse mais gols nos jogos do Real Madrid. Mas agora com o Xabi Alonso, a Madrid tá ficando muito com a bola, né? Tá ficando muito com a bola, tá conseguindo se proteger muito bem com a bola. E pode ser um jogo que o Real amasse, domine ali, né? E o Marseille não tem o que fazer muito. Então por isso que eu gosto da vitória do Real Madrid, tá? Quem conseguir pegar no ao vivo, numa odd mais alta, o Real Madrid se complicando um pouco, tá? O Marseille dando um pouco de trabalho, essa odd vai subir, tá? Pegar uma odd mínima de 1.6 é uma boa, tá bom? É uma boa, eu gosto bastante, tá? 2 gols no máximo. Não, o Marseille é um time over também, né? Então pode ser sim, tá? 2 gols eu gosto, mas pegaria no ao vivo com o Real Madrid na frente do placar. Marseille se expondo, o Real indo pra cima, né? Tentando fazer mais e mais gols. Sabe que o saldo de gols é muito importante também. Então pode ser uma boa, tá bom? Próximo jogo temos aqui agora, vamos pra noite, agora Sul-Americana. Jogo entre Lanús e Fluminense, jogo 9h30 da noite. O Fluminense poupou todos os seus principais jogadores no final de semana contra o Corinthians, acabou perdendo o jogo, né? Até pegou a gente aí desprevenido, porque como a gente faz antes aqui dos jogos, eu não tive a informação que o Fluminense viria com o time reserva, né? Então pegou a gente desprevenido, tá? Então o Fluminense acabou perdendo. Já o Lanús, galera, um time muito forte, tá? Na Argentina, é um time que dentro de casa também é muito forte. O Fluminense vem com força total para esse jogo. Eu vou falar pra vocês, é Brasil e Argentina. Brasil e Argentina é um jogo para cartões, não tem como. É um jogo para ambas receberem 2 ou mais cartões. Jogo para mais de 3.5 cartões no jogo, tá? Eu gosto. Jogo para menos gols também, não vejo o jogo tão aberto, tá? Eu não vejo o jogo aí para sair mais que 3 gols, mas olha a odd, muito baixa. Deixa eu ver o over e meio, 1,61. O over e meio tá numa entrada simples, tá? Para uma entrada simples. Realmente é um jogo para ser mais under, mais truncado, tá bom? Eu não duvido que o Fluminense saia com o empate daqui. Quem gosta do mercado de finalizações, escanteios, buscar a favor do Lanús é uma boa para esse jogo, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui para encerrar os nossos palpites, um jogo muito bom pelo Brasileirão Série B, Chapecoense e Atlético Paranaense, jogo 9h35 da noite. Esse jogo, galera, o time da Chape é o 4º colocado, mas o Atlético está em busca
de entrar aqui no G4, né? O Atlético é um time aí que sempre teve aí na primeira divisão, na Série A, então tá em busca, deixou a Copa do Brasil de lado para jogar a Série B e para realmente conseguir subir de novo para a Série A. A Chapecoense vem muito bem, principalmente dentro de casa. Dentro de casa é um dos melhores mandantes, tá? E como visitante, o Atlético é um dos melhores visitantes. Galera, mas o que eu gosto desse jogo, a gente tem também um dos dois melhores ataques do Campeonato Brasileiro Série B. O time da Chape, 36 gols marcados e 24 gols sofridos. Tem uma defesa boa e tem um ataque muito bom, tá? O melhor ataque, se eu não me engano, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro Série B. E pega o Atlético Paranaense, que tem uma defesa ruim, que tomou 34 gols em 25 jogos e também fez 34 gols em 25 jogos. Então um ataque bom e uma defesa ruim. Pra mim, não tem como, tá? Jogo pra gols. Jogo pra mim, pra over 1,5, tá? E o mercado da Série B, a gente sabe, pra gols é muito bom. A odd paga bastante. Então jogo pra over 1,5, jogo que eu não duvido se ambas marcam também, tá? De verdade, galera, aqui dá pra buscar até o 2,5, tá? Dá pra buscar até o 2,5 porque realmente é um jogo que tem tudo pra ser over. Pelo Atlético, pra mim, vai ser muito over. Mas se puxar mais pra Chape, vai ser over também, né? Pelo menos 2 gols eu acredito que sai, mas não tanto. Mas, galera, pra mim é até jogo pra 2,5, tá? Olha a odd do 2,5, 2,35. Dá pra entrar numa entrada simples aí e colocar uma moeda aí. Galera, é um jogo pra gosto, tá bom? E é isso, sendo os palpites pra essa terça-feira, como eu falei aí, né, na descrição, garante sua vaga lá no nosso grupo VIP. Vai lucrar, galera, vai lucrar. E com quem te ensina realmente verdade, com quem realmente te ensina como tem que ser aqui lucrativo nesse mercado, tá? Então, galera, os nossos palpites a gente tem acertado muito. Então, quem puder aí também tá dando essa força pra gente, como a gente sempre pede, deixando like, se inscrevendo no canal, tá ativando o sininho, dá essa força pra gente, é a única coisa que a gente pede em troca. E também, como eu falei, link na descrição, redes sociais, grupo grátis, tá? Também tá aí pra vocês. Tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.